Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do Aprova Vet SUS aqui no nosso canal no YouTube. E hoje nós falaremos sobre diversas políticas públicas de saúde do SUS de atenção integral à saúde de populações em vulnerabilidade. E por que esse tema, inclusive para nós médicos veterinários? Porque o edital do ENARE, agora de 2023 para 2024, solicitou, justamente na parte de saúde pública, saúde coletiva, essas políticas de atenção integral à saúde dos povos indígenas, ciganos, das pessoas privadas de liberdade, da população em situação de rua e da população negra. Além disso, também política de atenção integral à saúde da população LGBTQIA+. Bom, dentro do curso completo do Aprova Vet SUS, então dentro de todos os nossos módulos do Aprova Vet SUS, lá na plataforma do Hotmart, todos esses temas que vão cair na prova do ENARE estão presentes lá nas aulas, tá? Então, todos esses temas estão presentes aqui no Aprova Vet SUS. Só que, eventualmente, eu libero aqui algumas aulas gratuitas, algumas aulas extras pelo YouTube. Então, vamos lá. Vou aproveitar e mostrar para vocês que, além de estar presente no edital, realmente esse tipo de questão aparece na prova do ENARE. Então, ano passado, nós tivemos uma questão sobre política nacional para a população em situação de rua, sobre o consultório na rua. Então, assim, não tem como ir para a prova do ENARE sem saber SUS, obviamente, mas também sem saber essas políticas públicas que também são tão importantes como Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Vigilância em Saúde, Política Nacional de Humanização, que são temas básicos que a gente vê durante as nossas aulas também. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala nessa atenção integral à saúde, nessas diversas políticas que nós temos dentro do nosso Sistema Único de Saúde, nós estamos falando justamente do fato de que o Ministério da Saúde, quando ele cria essas portarias específicas, ele está considerando Constituição Federal e Lei 8080. Quando eu olho para os princípios doutrinários e organizativos do SUS, eu encontro a justificativa para essas políticas públicas, principalmente voltadas para essa população que vive uma situação de uma vulnerabilidade socioeconômica, tá? Então, considerando o princípio de universalidade, que significa garantir atenção a todo e qualquer cidadão, e que esse cidadão vai ter direito de acesso a todo e qualquer serviço do SUS, em todos os níveis de atenção, primária, secundária e terciária, considerando que esse é um dever de todas as esferas do governo, então é um dever da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde, do próprio Ministério da Saúde, eu entendo o porquê da criação dessas políticas públicas, tá? Considerando o princípio de universalidade. Mas tem um outro princípio que, para mim, ele vai estar totalmente correlacionado com essas políticas, que é o princípio de equidade. Tem, inclusive, uma questão da Federal de Viçosa, de 2022 para 2023, que a questão ela está definindo esses princípios e pede para a gente fazer a correlação da definição com o nome do princípio. E ela vai definir a equidade como garantir a universalidade considerando as diferenças, mas ela vai dar como exemplo para a equidade justamente essas políticas públicas que a gente vai falar hoje, tá? Então, a equidade, ela assegura o acesso ao serviço de saúde de acordo com a vulnerabilidade, com a complexidade que cada caso requeira. Então, pessoal, quando eu falo de uma pessoa que mora
no centro de São Paulo, ou ele mora ali próximo da Avenida Paulista, essa pessoa pode viver diversas condições de vulnerabilidade, é claro, mas pensando em acesso à UBS, acesso às UPAs, isso tem ali uma certa facilidade, né? Dentro das cidades, dentro de um centro urbano, a gente tem uma certa facilidade de acesso, principalmente às UBSs, porque elas são realmente espalhadas pelo território. Mas quando olho para uma população ribeirinha, para uma população que mora às margens de um rio, e que para essa população chegar até uma cidade, chegar até uma UBS, que essa população vai precisar pegar um barco, e aí ficar 2, 3 horas nesse barco, para conseguir chegar na cidade, e aí chegando na cidade até chegar à UPA, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso. E é por isso que, pensando em equidade, a gente tem uma atenção integral à saúde da população ribeirinha. Nós temos, inclusive, a criação da estratégia de saúde da família ribeirinha, eu tenho a criação das UBSs fluviais. Então, a equidade, a complexidade, a vulnerabilidade tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora dentro do SUS, tá? Só não se esqueçam que lá no nosso primeiro módulo do curso completo, eu falo de todos os princípios do SUS e eu faço, inclusive, uma diferenciação entre igualdade e equidade. São princípios diferentes. Então, a igualdade diz que todo cidadão é igual perante o SUS, independente de cor, raça, religião, condição social, orientação sexual, todos são iguais. Ou seja, eu não tenho nem discriminação e também nem tenho pessoas que vão ser privilegiadas dentro do SUS. Mas a equidade, ela vai me dizer que eu vou precisar tratar desigualmente os desiguais. Então, tem razão existir uma política nacional de atenção integral à saúde da população branca? Mas tem razão existir uma política nacional de atenção integral à população negra? Aos povos indígenas? Sim, porque eu sei que há uma discrepância socioeconômica, política, e que essas vulnerabilidades, considerando os determinantes sociais de saúde, vão afetar o processo saúde e doença. Então, pensando na própria pandemia, todo e qualquer brasileiro foi, ou qualquer pessoa no mundo foi impactada com a pandemia. Mas a gente vê resultados mais drásticos na população em situação de rua, na população negra. Existe um impacto ainda mais negativo, tá? Considerando essas complexidades. Então, equidade tem muito a ver com tratar desigualmente os desiguais e tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Então, nós estamos falando de atenção integral à saúde de grupos populacionais como negros, quilombolas, LGBTQIA+, ribeirinhos, povos ciganos, pessoas privadas de liberdade dentro do sistema prisional, população em situação de rua. Então, essas políticas públicas que nós veremos hoje, elas foram criadas com o objetivo de promover ações, serviços para enfrentarem, diminuírem as iniquidades, as desigualdades. Então, o objetivo é reduzir a iniquidade, a desigualdade que a gente tem, considerando raça, cor, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, a questão da idade geracional, os conflitos até de classe. Então, quando a gente olha até para a própria história do SUS, quando eu termino o módulo 1 com Lei 8080 e Lei 8.142, eu começo o módulo 2 do curso completo falando sobre as atualizações históricas que nós temos no SUS a partir da década de 90.
E aí eu comento um pouco sobre o Pacto pela Saúde, sobre o Decreto 7.508 de 2011. Mas aqui nós também temos outros pontos, momentos históricos que vão justificar a construção dessas políticas públicas. Então, nós temos em 2007 o governo federal criando uma política nacional de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades tradicionais, o que vai justificar a atenção integral à saúde dos povos indígenas, dos povos ciganos. Temos também a nível federal a criação do Programa Mais Saúde, que vai mostrar a importância do direito à saúde para todo brasileiro. Isso a gente vê em 2008. Então, é por isso que lá no edital do ENARE, eu vou ter a solicitação das políticas de atenção integral à saúde dos povos indígenas, povos ciganos, privados de liberdade, população em situação de rua, população negra e população LGBTQIA+. Então, essas 6 políticas foram solicitadas. Nós veremos as 6 hoje, só que em 2 partes, tá? Então, eu vou gravar no primeiro vídeo as 3 primeiras políticas, faço um intervalo e volto no segundo vídeo com as outras 3 últimas políticas públicas. Existem outras inúmeras políticas de atenção integral à saúde de diversas populações, considerando complexidade e vulnerabilidade, mas eu vou focar nessas que foram solicitadas realmente pelo ENARE, começando então com os povos indígenas. Então vamos lá. Meus queridos alunos e futuros médicos veterinários residentes, vamos nessa. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, dentro do Ministério da Saúde, tem muito a ver com decretos e portarias que foram publicados a nível federal desde 1999. Então, entre década de 90 e início dos anos 2000, essa política nacional ela foi fortalecida devido ao apoio da própria FUNASA e também devido ao apoio da FUNAI. Então, nós temos aqui a Fundação Nacional de Saúde, que faz parte da estrutura do Ministério da Saúde, e temos também a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, quando eu olho para essa política nacional de atenção a esses povos indígenas, eu estou, na verdade, construindo um pensamento de que essa política pública ela está seguindo as determinações da própria Constituição Federal e da própria Lei Orgânica da Saúde, tudo isso baseado naquilo que foi orientado pela FUNAI e pela FUNASA. Então, a Constituição Federal e a própria Lei 8080 já reconhecem aos povos indígenas as suas especificidades étnicas, culturais e seus direitos territoriais. Então, aqui nós estamos falando de um tema tão profundo, tão complexo, e é por isso que o Ministério da Saúde criou o SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, responsável por coordenar e executar justamente a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Além disso, essa secretaria ela vai gerenciar o subsistema de atenção à saúde indígena no SUS, o SASI-SUS. Então, se vocês encontrarem na prova do ENARE esse tipo de nomenclatura, SESAI, SASI-SUS, façam essa referência à atenção integral à saúde da população indígena. Dentro da Secretaria Especial de Saúde Indígena do SUS, dentro da SESAI, nós temos 22 mil profissionais de saúde espalhados pelo Brasil. E o legal é que desses 22 mil profissionais de saúde, 52% são povos indígenas. Então, são profissionais da saúde e também da cultura indígena. E aqui, pessoal,
A CESAI, ela vai executar principalmente os serviços de atenção primária, de atenção básica para essas populações, como também as ações de saneamento. Só que um detalhe, a equipe de saúde da família, as ações de vigilância que forem realizadas com essas populações precisam, mais do que nunca, respeitarem as especificidades, as complexidades epidemiológicas e socioculturais dessas pessoas que estão sendo atendidas. Então, a CESAI, ela atende mais de 760 mil indígenas realmente aldeados, tá? Que moram nas aldeias tradicionais em todo o Brasil. Só para mostrar para vocês, pessoal, que a própria Lei 8080 faz referência ao sistema de atenção à saúde indígena. Quando a gente vai no capítulo 5, artigo 19A, ao artigo 19H da Lei 8080, nós encontramos saúde indígena. Só que esses artigos, esse capítulo, foram incluídos em 1999. Então, a Lei 8080, ela é de 1990, vocês já sabem disso. Ela foi atualizada em 2023, temos uma aula extra sobre isso, né? Sobre a atualização que inclui a saúde bucal, mas ela também foi atualizada em 99, incluindo esse subsistema. Então, o SUS, ele promove a articulação do SAS e SUS com outros órgãos que são responsáveis pela política indígena, tá? E aí, pessoal, o financiamento do SAS e SUS, ele se dá praticamente com os recursos da União, do governo federal. Então, o maior responsável pelo financiamento da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena no Brasil é o próprio governo federal. Porém, os estados, os municípios, outras instituições governamentais ou não governamentais também podem atuar de forma complementar nesse custeio e nessa execução de ações. Vivi, claro, está aqui com vocês acompanhando mais uma aula. Futura residente, né? Então, aqui para vocês o artigo 19F da Lei 8080 que fala sobre o assunto. Ele fala que deverá ser obrigatório levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde dessa população indígena, sempre pautado ali numa abordagem diferenciada, global, contemplando os aspectos de assistência à saúde dos povos indígenas, saneamento básico, nutrição, melhorias habitacionais, respeito ali ao meio ambiente onde eles vivem, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Bom, o que mais que diz a Lei 8080 sobre povos indígenas e que eu gostaria de destacar aqui para vocês? Em situações emergenciais e de calamidade pública, vamos pensar aí em pandemia e numa outra situação que eu já vou alertá-los, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde. Ou seja, quando eu tenho uma situação emergencial, além do dinheiro que já era reservado para financiar essa política pública, eu vou precisar de um aporte adicional de recurso. E, inclusive, eu vou precisar incluir os povos indígenas nesses planos emergenciais. Mas eu gostaria de lembrá-los que em 2023, em janeiro desse ano, nós tivemos uma situação extremamente devastadora e tristíssima em relação às populações indígenas, que foi a situação dos povos Yanomamis. Então, pessoal, o que nós tivemos? Uma população que esteve abandonada, principalmente durante a pandemia.
Então, nós temos desnutrição, muitas crianças da população da própria cultura Yanomami, muitas crianças vieram a óbito por desnutrição, o que é tristíssimo, também por malária, pneumonia, verminoses, sem contar as violências, os assassinatos, os homicídios que nós também temos, porque essa população é muito exposta e vítima de garimpeiros ilegais. Então, foi muito assustador o que aconteceu, tá? E é por isso que nós tivemos o Ministério da Saúde criando a missão Yanomami, agora, em 2023, que foi uma ação interministerial e coordenada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública, tá? Então, nós temos 30 mil habitantes vivendo no território indígena Yanomami. Então, assim, a maior reserva indígena do país sendo exposta a uma emergência de saúde pública tão grande, tá? Mas só para mostrar para vocês que quando a gente entra no site do Ministério da Saúde, nós temos esses painéis aqui sobre saúde indígena, mostrando a assistência farmacêutica que o Ministério da Saúde dá a essa população, questões de saneamento básico voltados à qualidade da água, mas também aqui em relação ao atendimento dessa população durante a pandemia, a Covid, tá? Bom, outro detalhe, a Lei 8080, ela vai dizer que o subsistema de atenção à saúde indígena, ele deverá ser como o próprio SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, olhem os princípios organizativos do SUS refletidos aqui. E aí, pessoal, nessa descentralização, nessa regionalização, o subsistema de atenção à saúde indígena cria distritos sanitários especiais indígenas. Ou seja, regiões de saúde, como a gente tem essa demarcação de região de saúde dentro de um estado, né, considerando a divisão de estados e municípios, eu também tenho a formação dessas regiões de saúde, mas pensando no próprio território indígena. E aí isso facilita realmente a gestão da saúde desses territórios, dessas áreas. Outro detalhe que o subsistema também traz como muito importante. Quando médico, o enfermeiro ou o ACS vai cadastrar esse indivíduo indígena no sistema do SUS, seja no sistema da atenção básica, que é o ESUS, ou vai fazer alguma notificação no SINAM, ou em qualquer outro sistema, é muito importante que esse profissional coloque ali a declaração de população, de indivíduo indígena, lá no espaço raça-cor. Porque com isso o Ministério da Saúde depois vai conseguir filtrar e identificar quem são esses indígenas ou quantos são esses indígenas que estão sendo atendidos pelo SUS, tá? Esse critério de declaração raça-cor também vai ser muito importante para o Ministério da Saúde mapear a atenção à saúde integral da população negra, tá? Então, quando o ACS, quando o médico pergunta para o indivíduo, você se considera branco, negro, pardo, indígena, em qual cultura você se reconhece, qual é a sua orientação sexual, tudo isso está sendo perguntado justamente para trazer uma riqueza de informações aos sistemas de saúde, aos sistemas de informação de saúde, para facilitar, inclusive, o monitoramento do próprio Ministério da Saúde, tá? Outro detalhe, a Lei 8080 deixa muito claro que eu tenho que ter a população, os povos indígenas representados dentro das instâncias colegiadas de participação social do SUS, nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde, e eu realmente percebi isso bem fortemente na Conferência de Saúde, Conferência Nacional de Saúde do SUS, que nós tivemos esse ano em Brasília, agora em 2023.
Tinha uma quantidade bem relevante de povos indígenas ali na conferência, tá? Então, quando eu olho para a estrutura da CESAI dentro do Ministério da Saúde, eu tenho o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, eu tenho o Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais de Saúde Indígena, tenho a divisão em Distritos Sanitários Especiais Indígenas, entre outros. Então, pessoal, o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena é um dos principais departamentos, porque a gente já viu no nosso módulo 2 do curso completo a importância que é a atenção básica ou atenção primária para a saúde da população como um geral, né? Então, dentro do Departamento de Atenção Primária, eu tenho promoção, proteção e recuperação da saúde da população indígena por meio de atenção básica, educação em saúde e articulação ali com outros departamentos, com outros níveis de atenção à saúde. Então, a atenção primária, mesmo pensando em saúde indígena, também precisa estar integrada, articulada com serviços de atenção secundária, de atenção terciária, tá? Então, claro que eu também tenho atenção especializada aos povos indígenas, eu tenho a questão da vigilância alimentar e nutricional desses povos indígenas, a questão da imunização, da vacinação, da vigilância em saúde, saúde bucal, saúde mental, tudo isso também vai ser bem importante dentro dessa política pública. Então, eu preciso garantir acesso dos povos indígenas à atenção primária, secundária, terciária, a nível local ou regional, e também um acesso aos centros especializados, tá bom? Bom, e pensando a nível Brasil, nós temos 34 distritos sanitários especiais indígenas. Então, nós temos 34 regiões de saúde de povos indígenas. Bom, dentro desses distritos sanitários, eu tenho o BS, eu tenho Casa de Saúde do Índio, que a gente vai chamar de casais, eu tenho polos de atendimento, eu tenho agentes indígenas de saúde, tá? Então, toda aquela organização de atenção primária, secundária, terciária, de regionalização, de descentralização, tudo isso eu tenho dentro também do Distrito Sanitário Especial Indígena. Então, eu tenho todo um modelo de organização dos serviços, só que considerando esse território, essa região, esse espaço que é étnico, cultural, dinâmico, geográfico, populacional e, claro, também administrativo, tá? Então, só para vocês verem, aqui nós temos em vermelhinho a demarcação de todos esses distritos sanitários. Claro que a gente vai ter uma maior quantidade, com certeza, de distritos sanitários na região norte, pegando aqui um pouco também de centro-oeste. Então, nós temos aqui, inclusive, o distrito sanitário da própria população Yanomami. Temos também aqui a população do Alto Rio Solimões, temos do próprio, para a própria região de Manaus, Altamira, e assim sucessivamente, tá? Pessoal, quando eu olho para a epidemiologia, quando eu olho para a saúde da população indígena, infelizmente, a população indígena, ela tem uma taxa de morbidade e mortalidade 4 vezes maior do que do restante da população em geral. Então, dentro da população indígena, eu tenho, infelizmente, mais uma vez, uma alta incidência de doenças respiratórias, gastrointestinais, a própria questão da malária, da tuberculose, desnutrição, de doenças que poderiam ter sido prevenidas por vacina, de doenças que poderiam ter sido prevenidas com preservativo, então doenças sexualmente transmissíveis. E claro que também temos as doenças crônicas e não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, câncer, uso abusivo de álcool e
Também temos a questão de saúde mental, tá? Depressão e até uma taxa de suicídio elevada na população indígena, mostrando então a importância de se ter uma política pública cada vez mais fortalecida. E aí, vocês perceberam que eu comentei que na 17ª Conferência Nacional de Saúde do SUS, que aconteceu esse ano em Brasília, né? Lembrando que as conferências são a cada 4 anos, tivemos uma presença bem forte dos povos indígenas. E aqui a gente tem a ministra Nízia, aqui a gente tem a ministra Marina. Eu estava lá esse dia, foi realmente muito emocionante, porque a partir da 7ª Conferência Nacional de Saúde, nós tivemos a aprovação de uma política que inclui o médico veterinário dentro da saúde indígena. Então, foi feita uma moção para a criação de um núcleo de vigilância e controle de zoonoses na Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, apresentada pela Comissão Nacional de Saúde Pública do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E essa moção foi aprovada na 17ª Conferência Nacional. Então, aí nós teremos futuramente diretrizes que vão nortear a própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Indígena, com a inserção do médico veterinário como um dos profissionais dessas equipes de saúde. Muito legal, né, gente? Então, eu falo que conferência, conselho de saúde é espaço de luta e de muita garantia dos nossos direitos, do nosso controle social. Vamos agora, ainda na parte 1, para mais uma política, vamos para a segunda, e vamos agora falar um pouquinho sobre povos ciganos, mas que vocês também podem encontrar com um outro termo, Romani, tá? Que nós podemos encontrar com esses dois termos? Porque o termo cigano, ele foi criado por pessoas não ciganas para se referirem a um grupo, a uma etnia de pessoas que partiram da Índia para umas outras regiões ali da própria Ásia, chegando na Europa e, consequentemente, nas Américas. Só que alguns ciganos, realmente, consideram o termo cigano como um termo ofensivo, pejorativo, e prefere a utilização do termo povo romani, tá? Romani. Bom, então eu posso utilizar romani ou Roma como uma nomenclatura própria, mas sempre se referindo a essa população. No Brasil, a identidade desses povos é baseada na autodeclaração. Ou seja, quando essa pessoa vai ser atendida, ou quando o profissional da saúde vai cadastrá-lo na atenção básica, no ESUS, vai cadastrar alguma notificação, vai atender essa pessoa, fazendo aquelas perguntas de informações pessoais básicas, se faz a pergunta se essa pessoa faz parte de alguma cultura específica e essa pessoa se autodeclara cigano ou romani, tá? Eu, na verdade, não conheço pessoas que sejam, pelo menos de forma mais próxima, de uma população cigana organizada aqui no Brasil. Mas quando a gente olha para o mapa oferecido pelo CadÚnico de 2021, nós temos alguns municípios até com uma população cigana bem significativa, principalmente na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, temos algumas distribuições aqui no norte também, e a população cigana bem espalhada aqui pelo sul, tá? Não se trata, pessoal, de um estilo de vida. Eu sigo o estilo cigano. Estamos falando de um pertencimento étnico e cultural. Então, na prática, isso significa que eles não precisam se vestir ou se caracterizar de um jeito específico para serem ciganos
ou romanes, tá? Bom, por que que isso está presente no ENARE? Porque em 2018, nós tivemos uma atualização importante da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano/Romani, tá? Quando a gente olha para essa população cigana, o que que nós temos de especificidades de epidemiologia? Por uma questão cultural, então a gente tem que tomar muito cuidado para lidar com essa situação, a saúde sexual e reprodutiva, ela vai precisar de uma atenção especial, porque é muito comum as mulheres se casarem com os homens da própria cultura, só que muito novas, ainda adolescentes. Então é muito comum gravidez na adolescência dentro da população de povos ciganos. Além disso, por uma questão cultural, muitas mulheres dessa população não se consultam com homens médicos, então eu vou precisar de um respeito muito grande na hora de encaminhar um profissional, ginecologista ou obstetra, para atender essas mulheres. E, infelizmente, essa população relata muita discriminação ética, social, né? O termo de ciganofobia mesmo, que tem resultado em impactos muito negativos na saúde mental dessa população. Como essa população ela é nômade, seminômade, itinerante, ou seja, não tem um território fixo, muitas vezes eles se instalam ali em áreas públicas ou em terrenos abandonados ou até em próprios terrenos das prefeituras e constroem ali a sua habitação. Só que nós temos aqui nessa construção habitacional um saneamento básico inexistente, porque eu não vou ter esgotamento, eu não vou ter água tratada. Então, assim, existe uma questão sanitária muito importante dentro dessa população também. Então, é importante a gente ter uma política pública específica para atender esses povos, para reduzir essas disparidades, desigualdades, iniquidades étnicas. E temos também aqui dentro do SUS um objetivo de reduzir morbidade, mortalidade materna e infantil, principalmente dessas adolescentes que ficam grávidas. Outros problemas de saúde que nós temos nessa população: as infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose, hanseníase, neoplasias, hipertensão, transtorno mental e outras causas de morte violentas, homicídios, suicídios, outros tipos de violências também importantes, tá? É por isso que nós temos Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Povo Cigano. E aí, pessoal, a política foi criada para fortalecer a atenção à saúde em todas as fases do curso de vida da população cigana, desde a fase infantil até a fase de idosos mesmo, mas com um olhar bem importante para a saúde da mulher, da criança e para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, trazendo aqui a importância de um fortalecimento, de uma qualificação no atendimento obstétrico. Outro detalhe que também é muito importante, fortalecer a própria rede de atenção psicossocial, então os CAPs principalmente, para atenderem essa população pelas questões que eles passam de transtornos mentais, considerando toda a discriminação que eles sofrem. Então, a política nacional para a atenção integral dos povos ciganos é uma competência não só do Ministério da Saúde, como também dos estados e dos municípios. Então, aqui, o financiamento, a organização, ela está bem descentralizada. Para a população indígena, a responsabilidade ela é federal, bem voltada, bem centralizada no federal. Para os outros povos, tudo muito bem descentralizado, tá? Então, competência ela vai ser basicamente descentralizada do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios, tá bom?
Vamos fechar essa primeira parte agora falando sobre as pessoas privadas de liberdade, ou seja, pessoas que estão vivendo dentro de presídios, dentro do sistema prisional. E sim, também existe dentro do SUS, dentro do Ministério da Saúde, faz parte do edital do ENARE, uma política pública nacional de atenção integral a essa população. Galerinha, quando a gente fala de pessoas privadas de liberdade, nós estamos falando de uma população onde é muito difícil efetivar, colocar em prática políticas públicas. Estamos falando aqui de uma complexidade absurda, sanitária, política, social, enfim. Estamos falando de pessoas que estão em confinamento, então isso dificulta muito o acesso ao serviço de saúde, tá? Estamos falando aqui de questões, mais uma vez, econômicas, sociais, políticas, o que mostra a importância da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade dentro do sistema prisional. A política pública ela foi divulgada pela primeira vez em 2014, então ela até que consideravelmente recente. E ela veio para substituir algo que a gente tinha anteriormente, que era o Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Só que esse plano ele não estava dando muito certo. Então, houve uma reestruturação com a publicação, instituição dessa nova política, justamente com o objetivo de ampliar as ações do SUS e de garantir um acesso universal e igualitário, mesmo para essas pessoas que estão em confinamento. Então, eu tenho a criação aqui de uma rede de atenção à saúde que vai chegar dentro desse sistema prisional. Bom, então, pessoal, eu preciso de um atendimento que vá tentar romper essa barreira física realmente que nós temos. E eu também tenho essa política pública qualificando a própria atenção primária que vai atuar dentro do âmbito prisional. Então, eu já havia comentado de forma superficial com vocês no módulo 2 do nosso curso completo sobre atenção primária, equipes de saúde da família de atenção primária que vão atuar dentro do sistema prisional. E aqui, inclusive, o próprio governo federal, ele faz o repasse de dinheiro, eu tenho todo um incentivo federal para os municípios capacitarem as suas equipes de atenção primária de saúde mental a trabalharem dentro do sistema prisional, tá? Só que aqui a gente está falando de algo muito complexo. Então, eu tenho o envolvimento do Ministério da Saúde, mas, claro, também do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Também vou ter todos os entes federativos, de forma descentralizada, responsáveis por colocar essa política em prática. Governo federal, estados, Distrito Federal e municípios. Então, eu tenho, pensando na própria atenção básica, as equipes de atenção primária prisional. E eu comentei isso um pouquinho lá no módulo 2. Então, nós temos aqui uma equipe multiprofissional de atenção integral com atividades dentro das unidades prisionais. Então, enquanto a equipe de saúde da família atende a população dentro da UBS e dentro do território, a equipe de atenção primária prisional atende essas pessoas dentro da unidade prisional. Então, é como se fosse uma equipe de saúde da família especializada, tá? E aí, pessoal, nós vamos ter diferentes composições. Temos uma equipe de atenção prisional compartilhada, então ela vai pegar a mesma estrutura, a mesma carga horária da equipe de saúde da família, da equipe de saúde bucal e colocar dentro do sistema prisional. Temos uma equipe de atenção primária prisional essencial, que vai ter uma equipe um pouquinho menor do que essa compartilhada.
Então, na compartilhada, eu tenho médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, dentista, técnico auxiliar de saúde bucal. Na essencial, eu tenho médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dentista. Também temos a equipe ampliada, onde eu tenho os profissionais da essencial, ou seja, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e dentista, mais profissional, seja ele um psicólogo, um assistente social, um farmacêutico, um nutricionista, um fisioterapeuta ou até um TO. E temos também uma equipe complementar psicossocial de atenção primária prisional, um psiquiatra, psicólogo, assistente social e enfermeiro. Então, cada município vai, considerando a sua realidade local, se ele tem um presídio ou não, é óbvio, juntamente com o Ministério da Saúde, fazer o cadastramento para escolher um tipo de equipe que ele vai querer implantar ali no município, considerando, claro, a realidade local. E aí, pessoal, quando a gente entra no site do Ministério da Saúde, a gente encontra várias cartilhas bem interessantes sobre o tema. Tem uma cartilha bem grande, assim, bem extensa, mas muito legal, sobre legislação em saúde no sistema prisional. Uma cartilha sobre inclusão das mulheres em privação de liberdade dentro da própria rede cegonha, tá? Temos a questão do próprio aleitamento materno para as mulheres privadas de liberdade, Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Então, assim, tem muito material para a gente estudar e conhecer essa atuação que é muito diferente. Vocês sabem, né, se já acompanham aí os vídeos ou já são meus alunos aqui no Aprova VetSUS, que eu trabalhei na prefeitura de Franca e Araçatuba, as duas, interior de São Paulo. E nenhuma das duas nós tínhamos a equipe de atenção à saúde prisional, tá? A gente não tinha uma equipe de atenção primária específica para atenção à saúde prisional. Mas o que eu via, pelo menos mais aqui em Franca, como nós temos um presídio feminino, quando era necessário atender essas mulheres, ou realmente a equipe de saúde da família do território aonde ficava o presídio e até lá, na unidade prisional, atender essas mulheres, ou quando essas mulheres precisavam, por exemplo, serem vacinadas, elas eram encaminhadas até a sala de vacinação da vigilância epidemiológica, claro que tudo muito bem organizado, com os guardas, com a polícia militar, tá? E elas iam até a vigilância para colocar um esquema vacinal completo. Então, eu, na prática, nunca conheci uma equipe de atenção primária a nível saúde da população do sistema prisional. Mas eu achei, assim, interessante a gente conhecer, porque é uma realidade muito diferente daquilo que a gente está acostumado realmente a vivenciar, ok? Então, para não ficar algo muito pesado, eu sei que o Enari pegou pesado, colocando tantas políticas públicas diferentes, então eu vou fazer um intervalo e no próximo vídeo a gente volta com população em situação de rua. Então, aguardo vocês, até já já!